Seja bem-vindo ao Portal da Conversa. Estamos começando o nosso programa, né, Iona? Sim, bom dia! Aliás, no YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia também para o YouTube, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse canal Portal da Conversa. Isso aí, ó. Fica ligado aí. Vai começar o programa e vão chegar as colunas e o podcast do caramba. Hoje o programa está sensacional. Segura aí que vai começar todas as colunas. 7 colunas para você. E o podcast do caramba que vai falar sobre procrastinação. Curte, comenta, fica ligado aí. Vamos que vamos. Sim, Ricardo, agora a gente vai começar a coluna da OAB, uma parceria Portal da Conversa, Rádio Alternativa, OAB João Monlevade, OAB Médio Piracicaba. E hoje a gente tem a honra e o prazer de recebê-la novamente, doutora Luciana Moura. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Ione, bom dia, Ricardo, bom dia aos caros ouvintes do Portal da Conversa. É uma honra estar aqui novamente. Para nós é uma honra recebê-la e estamos na expectativa desse conteúdo importantíssimo, valoroso da sua área, uma das áreas da doutora atende, e esclarecer para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitos empresários vão ser beneficiados com a informação que a gente vai tratar aqui hoje. Doutora, uma das áreas que você atua, você pode explicar para a gente, começando por pela explicação dessa área, antes da gente entrar nas pautas propriamente? Claro, a gente vai tratar hoje o nosso bate-papo sobre a recuperação tributária. A gente sabe que a carga tributária no Brasil hoje é uma das maiores do mundo. E nós sentimos isso no bolso até nessa época que estamos vendo agora, que é a época da entrega do famigerado imposto de renda. Verdade. Não é? E todos temos que contribuir, todos temos que fazer, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E a nossa lei tributária é extremamente complexa, né? Elas são várias normas, e nós estamos aí prestes até agora uma reforma tributária que vai atingir todo mundo, né, diretamente. Tá sendo revisada no Congresso e tudo. Então, e nós não podemos ficar realmente sem os tributos, porque é isso que move o país. Sim, né? sim. Os tributos, só para a gente esclarecer para o público leigo, são pagamentos obrigatórios que todos nós fazemos para as administrações, seja municipal, estadual ou federal. E os tributos são divididos em 3 espécies, né? Quer dizer, os impostos, né, que a gente não a gente não recebe nada em contrapartida disso, porque isso ele fez o que os impostos? Os gastos do governo. Sim. Né? Então, é o ICMS, o ISS, o IPI. Isso é para garantir o funcionamento da máquina. Né? Esse é 100% revestido, direcionado para o governo. Para o governo. Tá? Nós não temos contrapartida dele. O segundo são as taxas. São aquelas taxas que a gente paga, por exemplo, que aí nós temos, reverte para nós, a questão do alvará, a questão da taxa de bombeiros, a questão da vigilância sanitária. Então, são taxas que a gente paga para a gente ter o direito ao alvará, né? Lógico, mediante toda uma vigilância, né? E Mas aí há uma conversão no benefício, né? Diretamente, né? Verdade. E tem também as contribuições, que são pagamentos obrigatórios, que não são usados para financiar um serviço específico. Que são para um serviço específico. Tipo no caso, para a Previdência Social. Sim. O INSS. Então, o PIS e o COFINS, eles têm o destinatário dele específico para a Previdência Social. Então, nós temos essas 3 categorias de tributos, né? E aí, hoje, nós vamos entender um pouquinho o que é a recuperação, como que isso acontece, por que acontece isso. E se todo mundo tem direito, né? Exatamente. Então, vamos lá, bora falar sobre isso, doutora, que eu acho que eu já estou intrigada com isso, né? Que chegou pra gente sobre revisão de tributo. Do que exatamente se trata isso? O que é isso, doutora? Revisão ou recuperação de tributo? Explica pra gente exatamente do que se trata aí. Primeiro, vamos só fazer uma diferenciação. A recuperação da revisão. Para a gente ter uma recuperação, é necessário um passo anterior, que é a revisão. Sim. Então, nós temos, quando a gente é acionado, né, que os empresários, a pessoa física procura alguém desta área tributária, tem que se fazer uma revisão de todo o tributo pago pela pessoa, para saber se a pessoa pagou a mais, se pagou devidamente, dentro do prazo correto, se houve uma multa indevida ou não. Então, a revisão é uma análise, uma anamnese, que a gente chama, da situação tributária da pessoa física ou da empresa, para que a partir daí a gente descubra se existe uma possibilidade de uma recuperação ou não.
Só uma curiosidade, doutora. Nesse caso, é feito por vocês, advogados, ou conjuntamente com o cliente, ou o cliente abastece vocês com esses documentos que você está pedindo e vocês revisam e depois traz para o cliente? Como é que funciona esse primeiro passo aí? Exatamente. Quando o cliente procura o profissional da confiança dele, nessa área tributária, ele tem que levar os documentos, é uma rol de documentos que se pede para análise, né? As notas fiscais, os impostos pagos, né? As DARFs e tudo, e aí a gente faz uma análise de acordo com a lei tributária. E aí, porque o que acontece? Olha, muitas pessoas, muitas empresas principalmente, estão enquadradas numa categoria de, tributária que não é tão benéfico a ela. Então, de acordo com essa análise, a gente fala assim, olha, por exemplo, você está no lucro presumido, mas de repente para você melhor seria estar no simples, no lucro real ou no simples. Então, isso tudo é em cima dessa pesquisa, dessa análise que o profissional faz. Então, a pessoa ou a empresa nos procura, a gente faz essa análise, entrega para ele todo um relatório falando, olha, qual enquadramento é o melhor para você e realmente aqui nesse ponto você tem o direito a uma recuperação. Olha que bacana. Eu pensava assim que nesse caso era só taxativo, o contador que iria fazer o enquadramento da minha empresa, mas a partir do momento que você tem, igual você falou, vários impostos, é possível o advogado estudar todo esse cenário, né, e te mostrar outras opções também. Sim, até porque a recuperação tributária ela pode ser feita tanto judicial como administrativamente, né? Então existem dois caminhos. Que bacana. A gente já respondeu então no caso de revisão e recuperação. E revisão de tributo é possível somente para a empresa ou pessoa física também ela consegue? Por exemplo, a pessoa que paga recorrentemente o imposto de renda através da guia de DARF, existe alguma possibilidade de fazer uma revisão e tentar a recuperação, doutor? Sim, existem alguns tributos que são destinados especificamente às pessoas físicas. Também tem direito. Não é só a empresa que tem direito à recuperação de tributo, não. Todos aqueles que pagam tributo, que pagam o seu imposto, têm direito a ter um estudo do que foi arrecadado para saber se está correto. E agora eu quero até ser muito específica nesse ponto, Ione, que a maioria dos nossos, por exemplo, a empresa, normalmente ela tem um setor jurídico, ela tem um contador que a estuda direitinho. A pessoa física, ela é leiga. Sim. Nem sempre ela tem condições de ter isso, não é? Então, a recuperação tributária em relação à pessoa física, nós temos algumas teses que já estão muito hoje em voga. A primeira delas é a questão do INSS acima do teto. O que é isso? Isso abrange várias categorias de pessoas. Médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, pessoas que trabalham, arquitetos, normalmente autônomos, pessoas de situação de profissional liberal, que tem mais de uma renda, que tem mais de um emprego. E quando você recolhe o INSS, existe um teto do INSS que você tem que contribuir. E talvez esse profissional está esbarrando, por exemplo, tem 3 atuações. Isso. E todas as 3 estão esbarrando nesse teto. Exatamente, ultrapassando o que é pior. Aí, nesse caso, nós temos que estudar toda a contribuição feita por ele e é possível, sim, pedir a questão da recuperação daquele tributo que ele pagou mais. Era só empresa. Não, isso é um dos casos da pessoa física. Outro caso é a questão do TUS de truste da CEMIG. Essa pode ser. Ele pode... Vou explicar. O que acontece? Existe uma tese, estão sendo discutidas amplamente, está até sobrestado no STF, no STJ. A questão deste imposto sobre a energia elétrica. O que se fala? Eu pago energia a partir do momento que ela entra na minha casa, os impostos, que é o consumo da energia. Só que esse imposto TUSD e TRUST, ele vem sendo cobrado de Itaipu até a sua casa. Desde a geração, distribuição. Desde a geração, distribuição e consumo. E isso vem sendo discutido para ver se isso é legal ou não. Então, existem vários processos na justiça discutindo a legalidade destes impostos desde a base, desde a origem até a nossa casa, ou se é só a partir da porta da nossa casa para dentro. Era mais justo, né? Era para ser mais justo nesse sentido. Estamos com votos apertados nesse sentido, no Tribunal Superior. Mas está sendo ainda discutido. Então, isso atinge todos nós, né? Qualquer pessoa que paga CEMIG, e às vezes as pessoas falam, então é contra a CEMIG? Não.
não é contra a CEMIG. Quem recolhe o imposto é a CEMIG, mas esse imposto ele é revertido para o Estado. Né? Então, as ações normalmente estão contra o Estado, né, de origem da pessoa. E também temos uma outra tese, que são as teses mais discutidas da pessoa física, que é a revisão do Fundo de Garantia, que também está esperando o julgamento nos superiores tribunais, né, Tribunal Superior. Esse você está se referindo àquele que... É o índice de correção do FGTS. último. Uhum. Isso, porque o que acontece? Eles discutem que o índice utilizado, ele não reflete a inflação. E o fundo de garantia é um meio de resguardar um dinheiro guardado, vamos dizer assim, do trabalhador, para quando ele ficar desempregado, ou quando ele aposentar, ele ter ali uma segurança jurídica. Uma reserva. Só que o índice aplicado, ele não alcança a inflação. Então, existe uma discussão de qual índice teria que ser aplicado, né? Então, isso também está sendo discutido, votos apertados, mas ainda está sendo discutido no Superior Tribunal. Isso aí é dinheiro pra É muito. Imagina quantos milhões de brasileiros, né? Então, essas são as teses específicas, as mais agora em voga, das pessoas físicas. Quanto tempo demora, em média, a revisão tributária? Olha, existe, igual eu falei, a revisão tributária administrativa e a revisão tributária judicial. Você falou dois. Eu posso ir pela via judicial, como eu posso ir pela via administrativa. A questão da via administrativa ela é infinitamente mais rápida do que a revisão judicial. E a revisão administrativa, ela não impede que depois, me entendo a negativa e eu entendendo que realmente eu tinha direito, eu posso entrar na via judicial. Mas na via... Pode, ela não faz trânsito em julgado, né? A única decisão em trânsito em julgado é o que corre na justiça. Então, o que acontece? Na área administrativa, existem tributos que eles levam de 90 a 120 dias para ser devolvido ao contribuinte. Considerando a morosidade de tanta coisa, é até rápido. Na administrativa, sim. No judicial, ele é mais demorado pela própria máquina judiciária nossa, que está sobrecarregado, né? São vários processos. Mas na área administrativa, dependendo do tributo, dependendo da forma como foi recolhido, eles chegam a ser devolvidos de 90 a 120 dias. Muito e rápido. Diretamente na conta do contribuinte ou através da compensação tributária. Tá. Porque digamos que ele pague recorrente. Exatamente. No caso de empresas, isso é muito comum. Aí vai debitando aquilo que é devido à restituição nos tributos futuros. E também é uma forma bacana, porque a empresa vai ser ressarcida de qualquer forma, seja diminuindo o novo ou a devolutiva anterior. Exatamente. De qualquer forma, ela recebe o benefício, né, doutora? E como como e com quem a pessoa física ou a jurídica pode solicitar a revisão de tributos? Olha, Primeiro passo aí, digamos assim. Ela pode, a gente sempre aconselha procurar um profissional competente, da confiança dela, tá? Sempre, o profissional tem que ser da confiança do cliente, senão não adianta. Para que ele faça essa anamnese, essa pesquisa, e aí, a partir daí ele entre com o pedido, que ele julgar melhor, mais conveniente, administrativamente ou judicialmente. Então, procure um profissional da sua confiança, e aí ele vai conseguir te orientar e te direcionar para o melhor caminho. Nessa questão, se vai ser administrativo ou judicialmente, quando os profissionais dessa área apresentam esse cenário para o cliente, vocês ajudam na tomada de decisão, apresentando o direcionamento, e se a pessoa ficar muito na dúvida, vocês constroem a tomada da decisão conjuntamente com o cliente, nesse sentido de reforçar os benefícios, a tratativa, como que vai ser a devolutiva de cada ação que ele vai, se ele vai por aqui, se ele vai por ali. Como é que funciona isso, doutora? Quando nos procuram, a gente faz essa anamnese toda, mostra para ele quais os passos podem ser tomados. Sim. Mostramos os benefícios, os custos-benefícios e as intempéries que podem acontecer. E aí a gente deixa tudo muito claro para o cliente e aí ele toma a decisão dele. Em qualquer das duas tomadas de decisões, o profissional vai estar ao lado dele para poder direcioná-lo no que for melhor. Isso. E que tipos de créditos tributários pode-se pedir revisão e possivelmente ter a restituição? Quando se fala em créditos tributários, o que
Que tipo de tributo que pode estar sendo, né, solicitado aí? Além dos que eu já citei da pessoa física, existem inúmeros para pessoa jurídica. Depende do enquadramento tributário da empresa, se ela é do Simples Nacional, do lucro presumido. Depende, né? Tudo tem que ser estudado. Mas são inúmeros. Por exemplo, tem o PERSE, que é aquele programa que ajudou essa área de eventos na pandemia, que está sendo revisada agora. Tem a questão do PIS/COFINS na base de cálculo, do ICMS. Então, assim, são N. Não dá para a gente listar todos, porque cada empresa tem o seu perfil, tem o seu enquadramento tributário, mas são inúmeras possibilidades. Doutora, nosso tempo está quase acabando, mas minha cabeça bugou aqui. Então, possivelmente, muitos que estão ouvindo a gente, se for empresário, ele de alguma dessas falas nossas aqui, ele pode estar sendo atingido no sentido de poder solicitar uma revisão. Por exemplo, qualquer empresário que está ouvindo a gente tem uma carga tributária muito grande, e de tudo que a gente falou aqui, em algum desses que ele recolhe, ele pode estar tendo a oportunidade de fazer uma revisão e talvez até uma restituição, doutora. Com certeza. Né? A carga tributária em cima das empresas é muito grande e qualquer empresa pode procurar um profissional de sua confiança e pedir que faça essa anamnese das suas vidas tributárias, o que eu paguei, o que eu não paguei, onde eu estou enquadrado, é o melhor enquadramento, como que eu posso fazer isso? Com certeza, todos são passíveis de estarem pagando tributo a mais e ter direito a essa recuperação. Que bacana, Ricardo. Nossa, eu gostei demais, doutora. Foi show de bola. Porque, aprendemos demais. Além de a gente aprender com ela, mostrar para você que está do outro lado aí que talvez você pode estar sendo beneficiado com essa conversa de hoje e nem está sabendo. Porque uma vez que você está com um empreendimento aberto, um negócio aberto e recolhe seus impostos, você pode estar sendo beneficiado com uma ação dessa. Então procure um advogado de sua confiança e, assim, especialmente, como é que chama o termo quando é o advogado dessa área mesmo, tributarista. Doutora? Olha só, direciona mesmo, não perde seu tempo não, procura um advogado dessa área e você pode estar tendo a oportunidade de reaver algo que você pagou indevidamente. Né? E como eu falei, Ricardo, também, muito importante as pessoas físicas saberem que elas têm esse direito. Porque, como eu disse, normalmente as empresas, elas têm um setor que cuida disso, que alerta, mas as pessoas físicas, elas precisam de uma orientação maior. Elas têm direito também. Elas não pagam. Nós não pagamos impostos. Então, nós temos direito de saber se estamos pagando certinho, se temos direito. Isso aí, doutora, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom demais. Tivemos mais uma aula aqui. Muito obrigado mesmo.